Em um mundo em que a gente olha dioturnamente, que isso já não é mais aplicável. O princípio do reconhecimento, da honra, tudo isso, presbítero Edson, é um momento em que o Senhor nos dá a oportunidade, ainda que não mereçamos, de receber um pouquinho daquilo que Ele tem preparado para nós. Porque o Senhor tem olhado nosso coração. Ele tem visto o nosso desejo de ser participante dessa obra. Não por obrigação, mas pelo conhecimento e entendimento de que o trabalho que eu faço aqui não é meu, é do Senhor. E isso vale para todas as obras, para todos os departamentos, para todos os locais. Aquele que sobe para louvar, tem que subir para louvar com um coração sabendo que está louvando para o Senhor. Aquele que abre a igreja para o Senhor. Aquele que cuida das crianças, cuida da criança para o Senhor. Aquele que dizima para que haja mantimento nesta casa, dizima para o Senhor. Aquele que vem a esse lugar, vem por causa do Senhor. E esse momento de gratidão alegra o meu coração, porque assim como o Senhor, outros homens têm sido motivo de inspiração, de alegria para mim, para minha casa, sobre como servir ao Senhor, muitas vezes no secreto, mas fazendo uma obra tão preciosa e eterna para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Será que você pode aplaudir o Senhor mais uma vez por esse momento? Irmãos, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É sempre um motivo de muita alegria estar aqui ministrando a palavra, mas também de muita responsabilidade. O nosso coração acelera, nossas pernas tremem, a gente fica, como disse o pastor Isaac no culto de domingo passado, perguntando ao Senhor constantemente: Senhor, o que Tu queres dizer à Tua igreja? Porque nós não conseguimos compreender o quão tão precioso é a minha e a tua vida para Jesus. Como foi ministrado nos louvores aqui, foi preço de dor e sangue. Um preço precioso que só Jesus poderia pagar, e pagou voluntariamente para que eu e você hoje estivéssemos aqui. Mas não só estivéssemos aqui, como também nos tornássemos árvores frutíferas, que recebendo desta palavra, também possamos ser boca de Deus para outras pessoas. Todas as nossas vidas foram transformadas, mas é importante nós dizermos que nós estamos numa constante batalha. Foi dito aqui na abertura que precisamos estar com a armadura de Deus. Por quê? Porque dioturnamente somos bombardeados. Uma coisa que me chama a atenção, pastor, na armadura de Deus, é o nome que é dado ao capacete. Capacete da salvação. Sabe por quê? Uma vez que a sua mente é atingida, você perde a alegria da salvação. Aí você entende por que o salmista escreveu: torna-me dar alegria, porque eu perdi. Um dardo do inimigo achou uma área aonde estava vulnerável, e esse dardo entrou. E essa batalha é constante, por isso que eu e você precisamos estar todos os tempos vestidos com a armadura de Deus. Tem uma coisa interessante no mundo militar, o pastor me corrija se eu estiver errado, mas eles dormem com a sua roupa de guerra pronto para ser acionado e ir ao fronte de batalha. Dormem abraçado com a sua arma, porque são responsáveis por mantê-las e guardá-las. E na primeira necessidade deles precisam sacar e utilizá-las. E muitas vezes nós estamos deixando para lá a nossa vestimenta e a nossa arma, e muitas vezes não se damos conta que a nossa casa e a nossa vida está sendo bombardeada pelo inimigo. Começamos esse culto falando da importância da oração. Fomos para o ofertório falando da importância da palavra. As duas pilastras que mantêm a vida do cristão: a oração e a palavra. A oração e a palavra. Por acaso não? O Senhor está dizendo: nós precisamos ser homens e mulheres de oração e de palavra. Se está faltando na minha vida oração e palavra, eu preciso buscar, como foi dito na abertura, em oração. Eu preciso vencer isso que me impede. Por quê? Porque a minha oração vai me aproximar de Deus. Deus está falando desde o momento em que abrimos este culto. Deus está falando conosco: orem e leiam a palavra. Mas isso eu já ouvi, mas Deus vai dizer até a vinda de Cristo, o retorno de Cristo, que orem e leiam a palavra, porque é a única forma de nós estarmos vestidos com a armadura de Deus. Essa batalha já nos foi dado como vitória, se estivermos firmes e fixados, enxertados em Cristo Jesus.
O inimigo sabe que tem pouco tempo, e por ter pouco tempo, vai tentar invadir a nossa vida com todo tipo de distração, para poder tirar o nosso foco daquilo que é precioso e colocar naquilo que é frágil. Ajuntei tesouros do céu, onde a traça nem a ferrugem podem consumir. Por quê? Porque o que importa para o Senhor é o que nós ajuntamos nele. Porque tudo que é natural e tudo que é dessa terra, um dia vai ficar. Diante disso, eu queria pedir para que vocês abrissem a palavra do Senhor em Jeremias capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 11 e 12. Essa palavra, ela ardeu no meu coração já há algumas semanas. E eu sempre fico atento, porque quando essas palavras elas saltam os olhos, é porque o Senhor tem algo para a gente buscar nas profundezas, no profundo dessa palavra. E confesso aqui aos irmãos que o preparar desta palavra, hoje o dia todo, já debruçado sobre a palavra, mas as particularidades desse texto, e as particularidades daquilo que serão ditos aqui, eu gostaria de pedir para que vocês estivessem 100% atentos. Atentos àquilo que vai ser ministrado, porque talvez seja a resposta, e eu creio que seja a resposta para muitos que estão buscando uma resposta nesta noite. Porque nós vamos falar de muitos versículos, e se eu fosse você, eu anotaria eles, porque serão força para a tua vida, para a caminhada que nós temos nessa terra. Vamos ler todos juntos, Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12. Ainda veio a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Repitam comigo: eu velo pela minha palavra para cumprir. Santo Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que vivemos até esse momento. Agora temos a oportunidade preciosa, eterna, santa, Senhor, de abrir a Tua palavra e sermos ministrados pelo Teu Espírito. Senhor, existem no nosso meio hoje pessoas preciosas para o Senhor, pessoas que o Senhor tirou dos mais diversos locais, das mais diversas circunstâncias. Temos no nosso meio, Senhor, testemunhos vivos de cura, aonde a medicina foi contrariada. Nós temos no nosso meio, Senhor, testemunhos de vitória, aonde o que era impossível se tornou possível pelo amor de Deus para com as nossas vidas. Nós temos no nosso meio, Senhor, pessoas que estavam distantes de Ti e hoje estão assentados aos pés de Jesus. Nós temos pessoas, ó Pai, que estão hoje aqui com dúvidas no seu coração, ansiosos por uma palavra. Pai, tem pessoas de todas as formas nesta noite, mas o Senhor conhece o coração de cada uma delas. Por conhecer os nossos corações, o Senhor já preparou a palavra nesta noite, que não haja impedimento, comichões dos ouvidos, que os nossos olhos estejam fixos no Senhor, e que o nosso coração esteja preparado para receber a semente que será lançada. Pai, obrigado por esta noite. Tenha liberdade, Pai, de falar aquilo que o Senhor quer. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Irmãos, o livro de Jeremias é um livro muito interessante, um dos livros extensos. Jeremias tem uma história de vida que chama muita atenção. Algumas particularidades de Jeremias são importantes para a gente trazer aqui, antes de falar propriamente daquilo que está acontecendo. Porque Jeremias foi chamado para um momento extremamente difícil, que era o quê? Anunciar ao povo que ele estava em pecado e já a começar a anunciar o tempo do cativeiro, pela desobediência do povo de Deus. Mas tem algumas particularidades em Jeremias que eu gostaria de trazer para vocês, porque o Senhor colocou no meu coração, antes de nós entrarmos na particularidade do texto. Jeremias era um profeta jovem, aproximadamente 17 anos. Volta aqui comigo um pouquinho, e nós vamos ler aqui,
no capítulo 1, no versículo 4, dizendo assim: assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saíste da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor disse: não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Jeremias apresentou ali as suas particularidades, um jovem, mas eu sou jovem, 17, 18 anos, mas Deus deixou escrito algo que também serve para mim e para você nesta noite. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que Deus formasse cada um de nós no ventre, Ele já nos conheceu. Antes que que os nossos pais sequer pensássemos em nós, o Senhor já sabia quem nós éramos. E não só isso, diz aqui ao final que antes que saíste da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta, ou seja, a propósito. Antes mesmo do nascimento de Jeremias, Deus já havia preparado um propósito para ele. Deus já tinha preparado a vida dele, Deus já tinha separado a vida dele, para que ele pudesse ser boca de Deus em um momento necessário e precioso do povo de Deus. Muitas vezes a gente desconsidera isso, mas a minha vida, e foi dito nesse altar, você e eu temos talentos que foram dados por Deus para servir a Deus e para engrandecer o nome dEle. O problema é quando a gente deixa o nosso talento de lado, por timidez, por cansaço, por medo, por todas as justificativas que talvez eu e você possamos apresentar. Senhor, eu sou jovem demais, eu não sei falar. Jeremias tinha 17 anos e proclamava para todo o povo de Deus: arrependa dos seus pecados. Jeremias era um profeta jovem e com algumas características importantes. A primeira delas era a juventude e a insegurança. Jeremias deixa escrito isso quando ele diz: Senhor, não sei falar porque sou uma criança. Talvez eu e você estejamos colocando os limites e limitações naquilo que Deus já colocou superação. Talvez eu e você estamos limitando o agir de Deus porque a gente acha que não consegue, porque está se baseando apenas na nossa força. Quando a grande questão não é o que eu posso fazer, é o que Deus pode fazer através de mim. Porque uma vez que eu me rendo a Ele, que eu me entrego a Ele, não sou mais eu fazendo, mas é Ele fazendo através de mim. É por isso que homens que não sabem falar, falam com tanta propriedade e eloquência. Por isso que muitas vezes eu não tenho habilidades, mas quando eu chego na presença de Deus, eu começo a exercer habilidades que eu desconhecia. É por isso que Deus pega aquilo que não é para confundir o que é. E isso é comigo e com você. Deus escolheu pessoas que aparentemente que não tinham habilidades, ou que achavam que tinham habilidades, transformou, aprimorou e agora colocou ele para servir o reino de Deus. Jeremias tinha apenas 17 anos quando foi chamado por Deus, e sentiu-se incapaz, e posso dizer para você, está certo, nós não temos capacidade alguma, mas eu tenho a certeza de que tudo aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, Ele vai me dar condições e capacidade de exercer. Sentiu-se incapaz, dizendo: Senhor, sou apenas uma criança. Ele era jovem. Outra característica, Jeremias era humilde e introvertido. Pensa, gente, introvertido para falar para um povo inteiro. Como é que você pega alguém que é introvertido? Geralmente você vai pegar aquele que é eloquente, que já fala, que já tem habilidade em falar para multidões, mas não, ele pega alguém que é introvertido. É uma criança, sabe por quê? Para que o poder e a glória sejam de Deus, sejam de Cristo Jesus. Era humilde. Ele era descrito como um homem humilde e introvertido, que enfrentou grande hostilidade, angústia, isolamento. E sabe qual que me chama a atenção? Que o oposto
de humildade. Porque se uma característica importante para eu servir ao reino é a humildade, uma característica que me afasta do propósito de Deus é a falta de humildade. E a falta de humildade muitas vezes é a altivez, arrogância, presunção, orgulho, vaidade, soberba, convencimento, petulância, ego, tudo aquilo que é o contrário de ser humilde. São frutos da carne que nos afastam de uma vida espiritual. Por que eu estou dizendo? Porque eu e você somos tendenciosos pela natureza humana, muitas vezes a nutrir esse tipo de comportamento. E eu e você temos que vigiar dioturnamente para termos um coração humilde, mortificando as nossas vontades, para que em Cristo nós consigamos cumprir o que Ele nos chamou para fazer. Felipe, por que você está dizendo isso? Porque Jesus veio para dar o exemplo. O Rei dos Reis, o Filho de Deus, esvaziou-se da sua glória, se fez homem, habitou entre nós, mas não pecou, e viveu uma vida humilde, tendo o poder de chamar os anjos, e todos os anjos descerem ao seu comando. Mas não, escolheu nascer num lugar simples, numa família simples, viveu uma vida simples, anunciou a palavra de Deus de uma forma simples, abraçou aqueles que ninguém queria abraçar, pegou aqueles que ninguém queria pegar, tocou naqueles que ninguém queria tocar, para dizer: ei, não é o que você é, o que você tem, é o seu desejo de estar comigo. A humildade precisa acompanhar a minha e a tua vida, e muitas vezes eu preciso mortificar no meu coração tudo aquilo que é contrário à humildade. Jeremias era um homem humilde. Jeremias tinha sensibilidade e piedade. Jeremias era sensível ao sofrimento do povo, tanto que foi conhecido como o profeta das lamentações. Chorava diante de Deus pelo povo, vendo o povo caminhando a passos largos para uma vida de sofrimento. Jeremias era um homem sensível ao sofrimento do seu povo e demonstrou profunda fidelidade às ordenanças de Deus. E quando se fala sobre sensibilidade, me faz trazer à memória o que está escrito na Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu e você somos chamados a fazer o bem. E a pergunta que nós temos que fazer todos os dias, através das nossas orações, é: eu estou exercendo o bem? Eu estou fazendo o bem? Eu estou fazendo o bem para o meu próximo? Eu estou fazendo o bem para a minha casa? Eu estou fazendo o bem para a minha igreja? Eu estou fazendo o bem para o meu irmão? Eu estou fazendo o bem para quem precisa? Porque se caso eu não estiver fazendo algo que Deus quer que eu faça, a palavra me diz que eu estou cometendo pecado. Outra característica era a solidão e a perseguição. E não se cansou de dedicar a sua vida à ministração, ao admoestar e corrigir o povo de Deus. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, faz parte. Mas entenda uma coisa: você pode estar sem ninguém do seu lado, mas vai ter alguém espiritualmente falando dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Nós nunca estamos sozinhos. O que muitas vezes nos atrapalha é que a tempestade que está ao nosso redor nos impede de ouvir quem está dormindo no barco. E o nosso maior desafio é aquietar essa tempestade, ou melhor, aquietar o nosso coração. Aquieta o nosso coração, porque aquele que está no barco está falando conosco dioturnamente. Jeremias era jovem, inseguro, humilde, sensível, também tinha uma personalidade forte.
Embora tivesse a natureza gentil e afetuosa, ele também possuía uma personalidade e era firme naquilo que acreditava, naquilo que havia recebido de Deus. Será que nós estamos sendo firmes naquilo que recebemos de Deus? Porque entenda uma coisa, Deus poderia dar para os anjos, mas deu para mim e para você. Às vezes eu fico pensando, eu falo, Senhor, o que a gente fez para servir ao reino? O que nós fizemos? Nós não fizemos nada. A grande diferença é que no ventre, quando nós estávamos no ventre, Deus já nos conhecia e já tinha colocado um propósito para nós. Então, se Deus colocou um propósito na minha mão, façamos com alegria, porque isso que nós fazemos aqui é eterno. Nós estamos trabalhando para um Deus eterno. Jeremias lidou com a solidão e com a perseguição. Tudo isso para exercer um grande chamado de anunciar ao povo os seus pecados e para anunciar o período do cativeiro. E aí vem o versículo. Esse jovem, humilde, sensível, agora recebe uma pergunta do Senhor. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. É interessante, é uma particularidade da vara de amendoeira, porque quando você vai buscando informações sobre aquilo que está escrito, e o pastor Wagner diz isso na quinta-feira, meditar não é ler, meditar é passar, investir e gastar tempo em tentar descobrir o que está por detrás da letra, que só pode ser entendido pelo Espírito Santo de Deus. A vara de amendoeira, a amendoeira em si, é a primeira árvore a florescer durante o final do inverno. Tem uma particularidade nessa árvore: quando todas as outras ainda estão sem folhas, quando o inverno ainda não terminou, quando ainda está naquele período pouco frutífero ou nada frutífero, a amendoeira suplanta tudo isso e começa a florescer. Sabe o que o Senhor nos ensina? É que não é o tempo ou a estação que nós estamos, mas é como nós estamos. Se nós estivermos enxertados neles, não importa se o inverno está ao nosso redor, o que importa é que nós vamos florescer. A amendoeira é a primeira árvore a florescer durante o final do inverno, muitas vezes no finalzinho de janeiro, quando outras árvores ainda estão adormecidas e sem folhas. Por essa razão, ela é vista como árvore que desperta primeiro e vigia. É a primeira a despertar. Essa questão da amendoeira também tem uma questão da palavra, da sua escrita propriamente dito. O símbolo é baseado na palavra hebraica. A palavra para amendoeira é sheked, que soa semelhante à palavra vigiar, que é shoked. Então, quando ele pega essa palavra e vejo uma vara de amendoeira, está dizendo o quê? Que o Senhor vela por cumprir a sua palavra, que não importa qual seja a estação, ela vai florescer, e aquilo que está em Deus vai frutificar. A resposta de Deus, no versículo seguinte, diz o seguinte: e disse-me, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. No versículo, Deus explica o significado de que Ele vai vigiar esta palavra, para que ela se cumpra. Quantas palavras eu e você recebemos e estamos colocando e guardando escondido no nosso coração? Deixa eu dizer algo para você nesta noite: tem propósitos, tem promessas que Deus fez que ainda não se cumpriu, mas estão a portas de se cumprir, e depende de um posicionamento nosso diante do reino de Deus. Nós estamos sucumbindo muitas vezes diante das adversidades, mas Deus ordenou para que nós olhássemos para Ele e não para a circunstância. E quando tiver difícil, não olha para o que está acontecendo, para o tamanho do seu gigante, mas a palavra diz que eleva os meus olhos para o alto, de onde vem o meu socorro. Por que nós estamos olhando para baixo? Ah, mas é para o alto. Ah, mas é para Deus. Ah, mas é o Senhor. E entenda uma coisa: haverá momentos na minha e na tua vida em que o impossível vai estar diante de nós.
Eu e você vamos estar diante do mar, com o inimigo correndo atrás da gente, sedento por vingança, cheio de cavalo e soldado, doido para acabar com a gente. E Deus vai falar uma coisa para você: coloca o cajado na água. E você vai ver o que vai acontecer. Só que se você não ouvir e não colocar o cajado na água, a água não se abre. Vai ter momentos que algo estará dentro do sepulcro, como foi com Lázaro. Aquilo que era importante para mim, muitas vezes está sepultado, ou eu mesmo sepultei. E Deus está pronto para trazer à vida aquilo que para você já não tem mais vida. Só que antes dele trazer a vida a Lázaro, ele diz uma coisa: o quê? Tira a pedra. Ressuscitar o impossível é comigo, mas é com Deus, mas o possível é comigo. O que eu não estou fazendo? Eu estou praticando a oração e a leitura da palavra, porque quando eu leio e oro, eu tiro as pedras, e dou a oportunidade que Deus tanto espera na minha e na tua vida, dele lançar uma palavra e trazer à existência muitas vezes aquilo que não existe. A visão da vara da amendoeira serve como uma garantia de Deus a Jeremias, de que Deus está vigilante, ativo, para assegurar a sua palavra, as suas promessas, no tempo determinado. Por que eu e você estamos parando na caminhada? Por que a gente está olhando mais para as coisas? Será que eu estou me alegrando quando eu vejo um visitante entrar por aquelas portas? Porque um visitante aqui é uma alma, irmão. E eu tenho orado ao Senhor que todos esses bancos sejam preenchidos por almas para Jesus. É uma ordem que nos foi dada. A gente precisa tirar o máximo de vidas possível que estão caminhando para o inferno. Por isso que a palavra nos pede para a gente não ser fraco. O Senhor garante a sua palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra, e não importa o que aconteça, Ele vai cumpri-la. O compromisso de Deus comigo é quando eu estou na palavra, porque o compromisso de Deus é com a sua palavra. Eu vigio para cumpri-la. Se eu estiver nele e na palavra, o compromisso de Deus é comigo. Se eu não estiver nele e não estiver na palavra, o Senhor continua tendo compromisso com a sua palavra. Ah, mas Senhor, por que isso está acontecendo? Por que muitas vezes? A palavra. Que momento e qual é o lugar que a palavra está ocupando na minha e na tua vida? Deus nos chamou para ser prósperos, irmãos. Eu não estou falando só de dinheiro não, viu? Prosperidade é muito mais amplo do que isso. Muitas vezes estamos vivendo situações e vidas muito, não me interprete mal, mas muito medianas, quando o Senhor nos chamou para viver algo extraordinário. Deus chamou você para viver algo extraordinário com a sua esposa. Chamou algo para você viver extraordinário com o seu esposo. Passou algo para você viver algo extraordinário na congregação dos santos. Deus te chamou para viver algo extraordinário no meio da sua família. Deus te chamou para viver algo extraordinário aonde você estiver. Só que muitas vezes a gente está se contentando com o mediano. E o que precisa mudar? O nosso entendimento. Renovar o nosso entendimento. O tempo está passando rápido demais, irmãos. O Senhor está abreviando o tempo. A gente começa segunda-feira, já é sexta. Na hora que acha que vai descansar, já é segunda de novo. Quando tem feriado, passa 4 dias voando. Lutamos dioturnamente. Minha filha virou para mim: pai, quantos dias falta para eu voltar para a escola? 4, yes. Aí esse tempo atrás ela perguntou: e agora, quanto falta 1? Ela... Não, irmãos. O que nós estamos fazendo com o tempo que nos resta aqui? Ei, o que Deus te chamou para fazer, não sejamos tímidos, porque Deus vigia para cumprir a sua palavra. Deus tem compromisso com sua palavra, e não importa o que aconteça, Ele vai cumpri-la. O cumprimento das promessas na minha e na tua vida estão diretamente ligadas à prática da palavra de Deus no meu dia a dia.
Quanto mais praticante da palavra eu sou, mais eu verei a manifestação dessas promessas contidas na palavra de Deus. E o que o inimigo quer? Distrair. Não precisa nem tirar a agenda aqui. Você pode continuar. O que você não pode é estar focado. Se você estiver distraído, deixando a bênção passar, irando por qualquer coisa, brigando por qualquer coisa, tendo comportamentos naturais, não lendo a palavra, não estão orando, está tudo certo para ele, porque o lado de lá e o muro já é dele. O meu papel é estar do lado de cá. E para que, como que eu faço isso? Mortificando a minha carne, eliminando todas as minhas desculpas e dizendo: Senhor, eu preciso do Senhor, porque eu quero viver o sobrenatural de Deus no meu casamento, no meu trabalho. Nós oramos aqui através do presbítero Edson, que grandes coisas vão acontecer nas suas empresas, no seu trabalho, na sua família, e isso acontece todos os dias. No nosso meio tem pessoas que venceram doenças que eram invencíveis. Cheguei aqui e fui presenteado com um testemunho de que semana passada havia um diagnóstico de alteração no coração e hoje não tem mais. Por quê? Porque Deus é bom, é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Uma palavra do Senhor é suficiente para mudar qualquer realidade. Muitas vezes a gente limita o poder de Deus baseado naquilo que a gente pode fazer, mas não é o que eu posso fazer, é o que Deus pode, e isso é o tremendo, porque o que eu não posso, Deus pode. O cumprimento das promessas estão diretamente ligadas à prática da palavra de Deus. Vamos praticar esta palavra. E aí vem o grande ponto dessa ministração hoje. Se Deus está me dizendo que Ele vigia sobre a sua palavra para cumprir, eu só vou saber o que vai se cumprir e o que está preparado para mim se eu conhecer a palavra. Muitas vezes eu estou esperando algo que eu não sei se está escrito ou se não está. E Deus tem compromisso com a sua palavra. O Senhor colocou alguns versículos no meu coração para compartilhar com vocês nessa noite. Porque Ele vela, Ele vigia para cumprir o que Ele mesmo escreveu. Isaías 26:3 diz: Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. O Senhor conservará em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Eu quero paz, esteja com sua mente firme nele, porque ele vigia para cumprir a sua palavra. Salmo 100, versículo 5: Porque o Senhor é bom, e o seu amor dura para sempre. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Ei, não é só para você, para o seu esposo, para a sua família, é para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, e para todas as gerações até a volta de Cristo. Se eu creio e eu sei disso, agora a minha oração vai ser diferente. Senhor, em nome de Jesus, conserva a minha mente em perfeita paz, porque a minha mente está firme em Ti, e em Ti eu confio. Senhor, Tu és bom, e o Teu amor dura para sempre, a Tua fidelidade permanece em todas as gerações. Cuida dos meus filhos, cuida dos meus netos, cuida dos meus bisnetos, cuida da minha geração. Salmo 19:7: A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Quantos estão abatidos? Pastor Isaac pregava domingo passado sobre o abatimento, a depressão, a ansiedade. A lei do Senhor é perfeita, revigora a alma. Os preceitos do Senhor são fiéis e dão sabedoria. Ei, sabe o que é ter sabedoria? Sabedoria não é você, ainda que aos olhos naturais, você ser PhD em N coisas, ou ser especialista em uma coisa. Amém, isso é algo que Deus te deu, colocou a capacidade de você aprender. Mas você quer ser sábio, medita na palavra de Deus, porque ela vai fazer e vai nos orientar a fazer aquilo que muitas vezes, ou na maioria das vezes, não queremos fazer, mas é o certo a ser feito.
e o resultado será infinitamente melhor, porque o que Deus deixou escrito é bom, perfeito e agradável. Salmo 34, 8, provai, olha só, provai, e vede como o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Ei, quando eu entro no secreto, fecho a porta e tenho o meu momento de oração com Deus, é onde eu me rasgo e posso provar, até mesmo colocar diante de Deus as minhas, e devo colocar as minhas necessidades. Mas a palavra diz, olha a ousadia, provai e vede como o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele refugia. Ei, você está refugiado no Senhor? Você está escondido em Deus? Porque a gente não está falando aqui, irmãos, de coisas materiais, de financeiro, tudo isso Deus cuida, irmão, fique em paz. Eu preciso crer, porque a palavra me diz isso, e acabamos de ler que o Senhor vigia por cumprir a sua palavra. Mas é a questão de atitude, comportamento e compromisso. Eu preciso ter a atitude correta, o comportamento correto e o compromisso correto com essa palavra. Quanto mais compromisso eu estiver com essa palavra, mais eu verei a manifestação do amor de Deus, através de ações, de bênçãos, de livramentos, de curas e de tantas outras coisas, que nem sequer subiu ao nosso entendimento. Salmo 84, 11 diz, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede graça e glória, não nega bem algum aos que vivem em retidão. Nós estamos vivendo em retidão, e aqui não é ponto. Uma vez o Senhor colocou no meu coração, e eu fiquei extremamente feliz, trouxe aqui numa ministração, quando o Senhor traz as nossas fragilidades à tona, não é para nos expor, é para nos curar, e nos fazer conhecer mais de Deus. Efésios 3, 20 e 21, ora, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Será que eu tenho trazido isso à memória? Isso está fresco aqui, ó, porque o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu peço para Ele. Se o que você pede, você acha que é bom, Deus pode fazer muito melhor. Isaías 40, 29 diz, dá vigor ao cansado. Quantas vezes a gente não escuta falar, estou cansado. Nossa, estou tão cansado. Estou cansado disso, cansado daquilo. Geralmente quem sofre em primeiro é a igreja, porque daí você deixa de vir porque está cansado. Mas a palavra do Senhor está dizendo, dá vigor ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. É promessa. Está cansado? Medita na palavra, se relaciona com Deus, porque Ele dá vigor ao cansado. Ele vai tirar o seu cansaço e transformar em ânimo, para continuar fazendo o que você precisa fazer. Isaías 40, 31, mas o que esperam no Senhor, o Senhor, renovarão as suas forças, voarão alto como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não fatigarão. Os que esperam, você está esperando em quem? Amém. Eu estou esperando no meu chefe. Espera não, irmão. Espera no Senhor. Mas eu estou esperando no governo. Não espera não, irmão. Espera no Senhor. Eu estou esperando que... Não, espera no Senhor. Entra no secreto, fecha a porta e fala, Senhor, a situação está dessa forma e tu sabes, mas eu continuo esperando no Senhor. Será que eu tenho essa ousadia de entrar no secreto e falar isso com Deus? Não importa, Senhor, se não é do Senhor eu não quero, porque eu continuo esperando no Senhor. Isaías 41, 10, não temas, para começar, não temas, porque eu sou contigo,
Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha mão. Mas o meu corpo está fragilizado. Fique em paz, irmãos, quem te sustenta é o Senhor. Ah, mas eu adoeci. Pergunta para o Senhor o motivo pelo qual você está passando por aquilo. Porque tem muitos relatos no nosso meio de pessoas que passaram pela enfermidade e quando estiveram no leito de hospital, ganharam almas para Jesus. Jesus tem sua forma de trabalhar, Deus trabalha do jeito dele. Se Ele precisar tocar um pouco na gente, para que a gente vá para algum lugar, para que Ele seja glorificado e uma alma seja ganha para Jesus, nós nos colocamos à disposição quando dissemos, eis-me aqui. E para Deus foi sério. Porque quando Ele estava na cruz, Ele olhou para mim e para você e disse, eis-me aqui. E daqui eu não vou descer. Jeremias 29:11, porque eu sei os planos que tenho para vocês. Declara o Senhor, planos de fazer prosperar, e não de lhe dar dano, plano de lhe dar-lhes esperança no futuro. Josué 1:9, não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Isso aqui é uma palavra para a igreja, seja forte e corajoso. Não fui eu que te ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você, por onde você andar. Imagina se Davi se apavorasse com o tamanho do gigante. Entenda uma coisa, o gigante não era a estrutura principal daquele momento. O cerne, o centro daquele momento é o poder de Deus em pegar alguém do meu tamanho. Deixa eu pegar como exemplo, porque se tem alguma coisa que... Pega alguém do meu tamanho e derruba um gigante com uma pedra. Irmãos, vou falar um negócio para você. O gigante estava ali para mostrar ao povo de Israel o Deus que Davi servia. Talvez o que está acontecendo na minha e na tua vida tenha uma finalidade: mostrar a quem está perto de você, para a sua família, o Deus que você serve. Ah, mas ele é grande, o meu Deus é maior. Ah, mas ele está armado até os dentes, mas o meu Deus sabe aonde a pedra precisa atingir. Ah, mas ele está ali afrontando o povo de Deus, é porque eles ainda não tiveram a ousadia de ir para o fronte de batalha. Porque uma vez que ele vem na força da sua espada, eu vou na força do meu Deus. A certeza da vitória é minha. Em pouco tempo eu vou estar com a cabeça do gigante na minha mão. Mateus 6, 31, 33. Portanto, não se preocupe dizendo, o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos? Pois os ímpios, pagões, é que correm atrás dessas coisas. O Pai Celestial sabe o que você precisa. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Toda promessa está atrelada a uma ação. Ei, não se preocupe com isso. O que você vai ter que comer, beber, vestir, morar. Apenas busque o meu reino em primeiro lugar. O nosso desafio é buscar o reino em primeiro lugar. Quando o Apocalipse diz que deixaste o primeiro amor, não está diretamente ligado a obras. Porque diz a palavra do Senhor que aquele povo continuava fazendo o que precisava ser feito. Mas então o que mudou? Aqui, ó, o meu secreto, a minha dependência, o meu relacionamento com Deus. Volte a praticar as primeiras obras. O que é isso? Volte a fazer o que nós fazíamos quando Jesus nos alcançou. Busque o Senhor, busque a sua palavra, busque relacionamento e seja ousado em pedir a Ele, Senhor, eu quero te conhecer mais. Eu quero te ver, eu quero te ouvir audivelmente. Eu quero te sentir, eu quero compreender as Escrituras. Eu quero viver o que só o Senhor pode proporcionar. Provérbios 3, 5 e 6 diz, confia no Senhor de todo o teu coração. Confia no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie
no seu próprio entendimento. Reconheça em todo o seu caminho, e Ele endireitará as suas veredas. Mateus 11, 28 diz: vinde a mim, todos que estáis. A gente tem que ir a Ele, irmão. Só tem um lugar onde a gente encontra força e formosura. É na casa dEle, na presença dEle. É com Ele. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Tem gente que não está falando para ninguém, mas quando deita a cabeça no travesseiro, fala consigo mesmo: estou cansado, estou cansada, estou sobrecarregado, estou sobrecarregada, porque estamos carregando um fardo maior. E não estamos colocando a nossa confiança no Senhor, mas ainda achamos que o que temos que conquistar é na força do nosso braço. A nossa vida é um sopro, irmãos. Um dia estamos, outro não estamos mais aqui, mas aqueles que são fiéis estarão na eternidade. Confiemos no Senhor, vivamos a palavra. Tudo aquilo que eu ler eu preciso praticar, tudo aquilo que eu aprender eu preciso colocar em prática, porque não é um pedido de Deus para mim, é uma ordem. Quando Deus pede para eu orar, quando Deus escreve para eu orar pelos meus inimigos, não é um pedido, é uma ordem. Salmo 37:4, deleita-te no Senhor, e Ele atenderá os desejos do teu coração. Aonde eu estou me deleitando? O que tem me dado prazer? Deleita-te no Senhor. Quando você abrir essa palavra, não abre porque eu tenho que abrir a palavra, porque... Não, irmãos. Eu vou me deleitar no Senhor. Eu vou entrar no secreto. Eu vou ter no meu cantinho, eu vou entrar no meu quarto, eu vou fechar a porta. Agora eu quero ouvir a voz do meu Deus, eu esperei por esse momento. Agora eu quero deleitar-me na presença de Deus. Ei, nós vamos ver o que Deus vai fazer. Salmo 102:17, Ele atenderá a oração do necessitado, não desprezará o seu clamor. João 16:33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo vocês terão aflição. Aí vê o presbítero Fabiano, vocês estão animados? Virou frase. Tem de bom ânimo. Por que a gente está sentindo muitas vezes o cansaço e o desânimo da caminhada de fé? Porque eu já não estou mais vestindo a armadura de Deus. Volta a vestir, irmãos. Essas promessas que eu estou dizendo aqui, eu estou dizendo só algumas, eu separei 35 e não é só o começo. Essa palavra está repleta de promessas para mim e para você. Pega ela, medita nela e apresenta ela em oração ao Senhor. Senhor, está escrito na tua palavra. Como se a gente precisasse falar para o Senhor que está escrito na palavra dele. Mas está escrito na tua palavra. E por fim, o nosso Deus vigia em cumprir a sua palavra. E em 2 Crônicas 7:14 diz: se o meu povo, que se chama pelo... Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A gente não foi chamado para ser exaltado, irmãos. A gente foi chamado para se humilhar. Todas as vezes que Deus te der uma oportunidade, seja na casa do Senhor, seja no seu ambiente de trabalho, lembre-se sempre que a honra e a glória não é sua, é dele. Diácono Serginho, pegou você de surpresa agora, né?
uns 10 anos atrás, ele diz assim, em uma conversa que nós estávamos tendo: quanto mais você vai crescendo na fé, mais você vai descendo na humildade. Quanto mais Deus vai te dando, mais você vai descendo. Não é sobre soberba, não é sobre altivez, não é sobre achar que eu sou alguma coisa, é sobre dependência. Ah, por que a minha empresa ainda não está prosperando? Porque ela não depende de Deus. Ah, mas por que minha família ainda não está vivendo? Porque ela ainda não depende totalmente de Deus. Ah, por que as coisas não estão acontecendo? Porque eu não estou dependendo de Deus. Eu ainda estou tentando colocar a mão e atrapalhando o que Deus está fazendo. Descansa no Senhor. Deleita-te no Senhor. E Ele terá a alegria de acrescentar nas tuas mãos o desejo do teu coração. Porque o teu coração vai estar alinhado com o dele. No começo da nossa caminhada, a gente conhece: Senhor, eu quero uma Ferrari. Não está alinhado com o coração de Deus, irmão. Tem nada de errado. Quem tem, amém, viu? Mas com o passar do tempo, você percebe que os bens são superficiais. Eu não quero mais ter, eu quero ser. Eu não quero mais ter algo. Eu não quero ter cargo. Eu não quero ter visibilidade. Eu não quero ter dinheiro. Não, tudo isso é bênção. Deus vai acrescentar na porção adequada de cada dia para cada um. Mas a grande questão não é o ter, é o ser. Eu quero ser um homem conforme a palavra de Deus. Eu quero ser um servo de Deus fiel. Eu quero ser boca de Deus em uma geração corrompida. Eu desejo ser o que Deus quer e não apenas ter o que Ele pode me dar. Por fim, Romanos 10, 12, vou pedir para vocês se colocarem em pé. Eu ia falar assim para parecer que está terminando, mas é frase do Fabiano também. Romanos 10, versículo 12. A partir do versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, é para mim e para você, viu? Deus vigia por cumprir a sua palavra. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eu digo mais: eu e minha casa serviremos ao Senhor e seremos salvos no Senhor. Não importa o que aconteça, eu vou continuar dizendo isso até o final. Uma vez eu contei isso para você, para a igreja, e não me permita só retomar. Meu pai faleceu há alguns anos. Sinto falta demais dele. Ele era o segundo, vou colocar o segundo palmeirense que eu mais amo, porque o primeiro é minha esposa. Terceiro, agora tem minha filha. No mundo. Meu pai tinha muito problema com bebida alcoólica. Acho que nós oramos por ele dos meus 12 até os meus praticamente 20 anos. 20 anos orando para ele se converter. A última coisa que ele disse antes de morrer foi: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Valeu a pena os 20 anos. Porque isso aqui é passageiro. Sinto saudade demais dele. Mas eu tenho a certeza de que agora a vida eterna foi dada para ele, através de Cristo Jesus. Porque ele confessou e invocou o nome do Senhor. Não para de orar não, irmãos. Está difícil, continua orando. Olha aqui o tanto de palavra, e tem muito mais, vai. Olha o tamanho desse livro. Promessa atrás de promessa, advertência, orientação, correção. Promessas e promessas. E essa promessa é para mim, é para você. A mão do Senhor não está encolhida. Às vezes a gente ora: Senhor, estende as tuas mãos. Ei, eu nunca encolhi. Eu estou estendida. Você que não está percebendo, mas eu estou te abençoando, te livrando, te guardando. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Olha agora a responsabilidade. Eu estou falando para vocês daquilo que eu preciso e você precisa. Nós precisamos estar todos os dias na nossa memória, para nos dar alegria. Por quê? Porque em algum momento aquilo que transformou a minha vida, através de mim e do que Cristo pode fazer com a minha vida, outras pessoas serão salvas. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Ei, a minha responsabilidade e a sua não é sair daqui como ovelha abastecida, fortalecida, não, é sair daqui e levar comida para quem está passando fome. Tem gente passando fome do seu local de trabalho, tem gente passando fome dentro da sua própria casa, porque muitas vezes a gente não está levando quem a gente está se alimentando aqui. E como crerão naquele em que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas. Que essa palavra traga ânimo ao teu coração. O Senhor hoje está trazendo à memória versículos que nós já estamos muitas vezes até cansados de ouvir, mas hoje a gente ainda não está praticando, irmãos. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu preparava essa palavra, o Senhor me mostrava corações que estão completamente aflitos. Tem pessoas que estão chorando em secreto. Tem homens que estão chorando em secreto para que a sua esposa não veja. Tem mulheres que estão chorando em secreto para que os seus filhos não vejam. Confia, espera, não cessa, porque o que Deus prometeu vai se cumprir. Nós falamos sobre a amendoeira, uma árvore. E para finalizar, eu quero ler com o irmão Marcos 8, 22 e 24, não precisam abrir. Marcos 8, 22 e 24 diz: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe o cego, rogando-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando os olhos, disse: Vejo homens, pois o vejo como árvores que andam. Que hoje estejamos diante de várias amendoeiras que andam. A amendoeira dá um fruto nutritivo, suas folhas são medicinais e o seu tronco é um dos mais resistentes. Nós precisamos entender que a gente carrega o alimento, nós temos carregado a cura e nós temos suportado as investidas do inimigo. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra e pelo aquilo que o Senhor fez nesta noite. Desde o começo deste culto, o Senhor tem falado conosco. O Senhor falou sobre a importância da oração, e muitas vezes estamos sendo negligentes nesta área, e talvez ali esteja a nossa maior ponto vulnerável. Mas hoje o Senhor trouxe à nossa memória a importância de causar marcas no nosso joelho. E eu não estou dizendo marcas físicas, mas marca de uso. Porque os nossos joelhos muitas vezes não têm marca, Senhor. Nós não estamos orando, o secreto ficou distante. Estamos muitas vezes fracos e cansados. Porque não estamos indo à fonte para nos nutrir. Pai, o Senhor não nos chamou para viver uma vida mediana. O Senhor nos chamou para viver o sobrenatural, o tremendo, o glorioso. O Senhor nos chamou para dizer: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, e entregar a palavra de Deus. O Senhor nos chamou para dizer: o que queres que o Senhor te faça? Eu quero ver, então vem cá. Eu vou orar por você para que você veja. Não limitemos o poder de Deus, não esqueçamos das promessas, porque para que ela chegasse até as nossas mãos, foi necessário que o próprio Deus se entregasse na cruz.
Senhor, levanta homens nesse lugar. Eu sei que o Senhor tem preparado obreiros, que logo serão, Senhor, chamados a responsabilidades maiores. Senhor, cuida do diaconato dessa igreja, para que não se esqueçam do porquê eles foram chamados. Nós não trabalhamos para homens, Senhor, nós trabalhamos para o Rei dos Reis. Cuida dos homens, para que sejam colunas da sua casa, e que o Senhor derrame sobre a cabeça deles o óleo, e possa atingir toda a sua família. Cuida dos nossos filhos, Senhor, mas que nós também tenhamos a certeza de que o nosso papel é ministrar a eles, na certeza de que, quando forem adultos, ainda que se distanciem um tempo pela imaturidade, tão logo voltarão a estarem no centro da tua vontade. Pai, em nome de Jesus, há pessoas aqui hoje que necessitam de cura. Pai, eu suplico, eu clamo ao Senhor, que o Senhor derrame cura sobre essas vidas. E Pai, se diagnósticos forem contrários, que eles sejam suplantados no milagre de Deus. Visita cada célula desse corpo. Visita, Senhor, a nossa integridade, a nossa inteireza, porque queremos ser sãos em Ti. Oh Pai, abre os nossos olhos, para que vejamos a preciosidade do que nós estamos vivendo aqui. Eu creio em nome de Jesus que nesse momento os Teus anjos estão a postos, Senhor, e o Senhor do sublime trono está com os Teus olhos fitos em cada coração aqui nesta noite, aguardando você dizer aí no secreto: Senhor, eis-me aqui, torna a dar-me a alegria da salvação. Senhor, eu quero voltar a fazer as primeiras obras. Deus está olhando para o teu coração e dizendo: Senhor, hoje eu me rendo ao Senhor, e eu dou o controle da minha vida nas tuas mãos. É você com Deus aí, meu irmão. É você com Deus aí, minha irmã. É você com Deus aí, jovem. Senhor, desperta-nos para vivermos a Tua palavra em uma geração em que as ações e os eventos estão suplantando a palavra, mas nós aqui seremos fiéis à Tua palavra, não porque somos melhores, porque somos falhos, mas porque o Senhor abriu o nosso entendimento e compreendemos que o Senhor vigia por cumprir a Tua palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz que excede todo entendimento. Que abençoe a tua casa, a tua semana e a tua vida, em nome de Jesus. Amém.